Oi, Dri, oi, Sinara. Oi. Estou aqui na sala da secretaria da mesa, então é um ambiente bem institucional. Olha a sala dela, gente. Ela arrasou para cima dos ministros. Né? Bonito. Ela da Câmara, aqui com a bandeira do Brasil, a bandeira do Rio Grande do Sul e tudo que a Câmara tem aqui para ser preservado e não destruído, como alguns Muito quiseram bom. fazer aí no 8 de janeiro. Exato. Bom dia a todo mundo. Muito bem-vinda, Rosário. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Vou começar perguntando sobre... A gente acabou de passar o discurso do Lula hoje no Parlamento de Portugal, nesse dia simbólico, né, da Revolução dos Cravos, 49 anos da Revolução dos Cravos, e um trecho aí de uma entrevista com o Chico Buarque, que finalmente recebeu o seu prêmio Camões. Então, queria perguntar como você está vendo essa ida, né, do Lula a Portugal, a entrega, finalmente, do prêmio ao Chico Buarque, e, por fim, como essa extrema-direita deu vexame lá, e esse modus operandi dela igual aqui. Pois é, né, Dri? O Chico é um gênio mesmo, merece esse prêmio Camões e muito mais. Vejam que ele conseguiu identificar uma rara fineza na figura dantesca que presidiu o Brasil. E a ironia fina do Chico foi justamente referir-se a ele não ter, digamos assim, poluído com a sua assinatura o diploma do prêmio. Então, acho que o Chico fez uma fala muito boa sobre a liberdade, sobre o enfrentamento ao fascismo, e talvez o principal da sua fala seja o alerta de que esse tempo ruim não passou totalmente. E aqui dentro da Câmara dos Deputados, a gente tem muito que enfrentar aí na sociedade brasileira, mas eu falo daqui, então eu me preocupo muito em como o parlamento vai formando também parte desse pensamento ultra conservador, e pior do que conservador, fascistizado mesmo pelos seus discursos, pelas atitudes ruins que muitas vezes a gente encontra aqui dentro. E aí eu vejo como uma presença do Lula muito, muito bonita, porque é um encontro, né, entre nações que ele próprio, o próprio Lula, em momentos anteriores como governante, soube enfrentar as contradições da nossa história, soube estar na África para pedir perdão pela escravidão, pela escravização humana, e vai a Portugal sempre com esse olhar de integrar e viver novos momentos sem apagar a nossa história. Mas eu acho um momento especialmente bonito, porque os próprios setores populares e democráticos de Portugal tiveram que fazer um embate para garantir a palavra do presidente Lula em determinadas sessões. E isso também mostra que não difere aquilo que a gente vive aqui do que vive lá. A liberdade de expressão é uma conquista diária. Eu vi uma notícia ontem, Rosário, estou até pegando aqui para comentar contigo, gente, eu achei incrível. A ministra Margarete Menezes comentou ontem que tinha anos, né, que desde que o Bolsonaro assumiu, que os países de língua portuguesa, eles não tinham mais reuniões, eles não faziam mais medidas conjuntas, né? Ou tipo de coisa que o governo Bolsonaro suspendeu, né? Deixou de fazer. É impressionante, né, Rosário? Impressionante, Sinara, porque até vou aproveitar para dar um oi para o Luca, que eu estou vendo ali do ladinho. Tá muito fofo ali no canto. Muito fofo, muito Tudo querido. Bem? Já faz um oi e vai lá fazer lição. A gente ama ver crianças e adolescentes participantes assim. Olha só, Sinara e Idri, eu fico pensando, né, nesse viralatismo todo, porque, na verdade, não reunir os países de língua portuguesa é estar de costas e desvalorizando a cultura e os saberes de Angola, de Portugal, de Timor. Então, o que eu fico pensando que o que nós devemos hoje refletir é sobre como essa dimensão viralatista mesmo da política externa
do governo Bolsonaro, ela acaba se refletindo nos dias atuais, quando, por exemplo, o presidente Lula toma atitudes muito firmes na política de cooperação internacional, mas autônomas para o Brasil. Ele visita o Biden, os Estados Unidos, e, enfim, estabelece acordos com os Estados Unidos, mas ele vai à China e também estabelece acordos com a China, porque o Brasil tem que ter autonomia nas suas relações, não pode estar nem seguindo a cartilha de um nem de outro. E aí nós vemos aqui nos espaços da política essa cobrança dos acordos, essa cobrança da extrema-direita, que quer, na verdade, alinhar a política externa brasileira somente à lógica estadunidense, quando os Estados Unidos estão mais preocupados, inclusive, com outros continentes, com a polarização com a própria China, com a Rússia, investindo num novo período de Guerra Fria ou até belicista, talvez, para o mundo. O Brasil pode ser um ponto de equilíbrio. Agora, isso se relaciona a essas coisas que podem ser mais simples, menores, que é, por exemplo, a ministra da Cultura dizer que não existiam mais reuniões dos países de língua portuguesa, da comunidade de língua portuguesa. Por quê? Porque nós estávamos totalmente à mercê da política externa de interesse do Trump, que era ainda pior neste sentido. Exatamente, Sinara. Presidente que batia continência para a bandeira do país dos outros e se dizia patriota, gente. Ó, deixa eu só dar a notícia direitinho aqui, Rosário. É a seguinte, ó. O Ministério da Cultura anunciou ontem o retorno do Brasil ao programa CPLP Audiovisual, uma iniciativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Após 6 anos fora do CPLP, o país irá investir 1 milhão de euros no projeto. Que loucura, né? Você simplesmente penaliza um grupo de países de língua portuguesa por ideologia, né, Rosário? Exatamente. É impressionante, não é, Sinara, Idri, como essa cobrança do ideológico, e nunca existiu uma movimentação tão pautada por interesses ideológicos, perversos, no caso, em todos os sentidos, como no período de governo Bolsonaro. E estes 100 dias primeiros, eles realmente foram de retomada de políticas públicas, de relações internacionais. A cultura, por exemplo, tudo, não existia mais nem ministério, agora ela está sendo recomposta. E os recursos já estão chegando, porque a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, que são símbolos da resistência do período bolsonarista, a resistência aqui do ambiente parlamentar, esses recursos já estão chegando aos municípios também. Acho que isso são elementos importantes do próprio slogan, não é? O Brasil voltou. Porque é preciso voltar a um patamar para conseguir avançar. É preciso, como diria a Dilma, chegar à meta para dobrá-la, para ir adiante, não é? É isso aí. Aliás, que emoção, né? A Dilma sendo lá, né, presidente do novo Banco dos BRICS, é uma reparação, né, contra, né, um golpe que ela sofreu, né, Rosário? Mas eu queria perguntar, né, sobre a questão da CPMI do golpe, porque a base, né, do governo era contra essa CPI, por atrapalhar, enfim, né, tantas medidas importantes para serem votadas, mas agora parece que vai sair. Como que a senhora está vendo essa questão da CPMI do golpe? Bom, é razoável realmente reafirmar que nós nos posicionamos contra essa CPI, porque a proposta de CPI, de quem veio, nunca teve como objetivo uma investigação. Sempre teve como objetivo tentar impedir a investigação levada à frente pelo ministro Flávio Dino, que orientou e estabeleceu essa meta de investigação com autonomia, mas com rigor para a Polícia Federal, ou então do ministro Alexandre de Moraes, que também tem tomado medidas no Supremo para levar à frente essa investigação e não permitir a impunidade daqueles atos terroristas. Então, o objetivo da CPI era paralisar a investigação e, ao mesmo tempo, era paralisar as iniciativas econômicas do governo. Porque toda a instabilidade no ambiente político acaba gerando resultados também na economia.
E nós temos uma prioridade, que é conseguir recuperar o desenvolvimento do país, o crescimento econômico, a repartição de renda, e nós temos pressa de fazer isso. Pressa com o arcabouço fiscal, pressa com a organização da reforma tributária, e nestes 100 dias a gente já recuperou o orçamento das universidades e dos institutos federais, recuperamos o funcionamento do Bolsa Família com atendimento às famílias, prioritariamente aquelas chefiadas exclusivamente por mulheres e também com crianças e adolescentes. Então, há uma série de políticas que foram recompostas nesse primeiro período. Mas para a gente seguir nesse ritmo de atendimento à população, nós precisamos expandir a economia, recuperar a indústria, mover o comércio, não sairmos da lógica do país das commodities, da exportação de commodities, precisamos agregar conhecimento, inclusive. Por isso, recuperar a ciência, a tecnologia, recuperar os institutos federais, as próprias universidades, e pensar em áreas como a economia da cultura, em áreas várias do turismo que geram, que movem a economia nacional. Bem, a CPI visa parar tudo isso, paralisar o governo, dando respostas, porque eles estão tentando inverter absurdamente o 8 de janeiro. Aqueles que praticaram os piores atos, simbolicamente, e na prática, contra os poderes da República, eles querem dizer agora que o problema foi como a recepção a estes atos aconteceu. Um governo que, como disse o Capelli, estava há 8 dias, não é? Então, eu gostei muito do Capelli, quando ele fez essa referência, ele que assumiu o GSI, e de dizer de quem é a responsabilidade? De quem estava dirigindo este carro há 4 anos ou de quem está há 8 dias? Ou há 6 dias? O fato, e eu concluo essa parte dizendo isso para vocês, é que nós estamos com um governo que iniciou cheio de bolsonaristas dentro dele. Então, nós não podemos colocar a mão no fogo e dizer que não existiam pessoas de dentro ajudando esses atos terroristas. Mas, se existiam, eram pessoas que já vieram do período anterior marcadas por esta responsabilidade. Então, sejamos claros. Agora, a gente mudou de opinião? Não, é que nós não podemos deixar essa dúvida pairando. E também os partidos da nossa própria base do governo, muitos assinaram, o que demonstra que nós temos que enfrentar essa pulverização da base e nos organizar melhor para a votação de matérias importantes, dando a essa CPI o devido tamanho, que é chegar nos financiadores, chegar nos políticos envolvidos e realmente enfrentar quem tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Sinara, eu queria perguntar sobre o arcabouço fiscal. Qual que é a sua avaliação? Porque tem pessoas que criticam, que acham que poderia ser melhor, ou se é o que deu na atual, né, conjuntura do parlamento. Olha, Adri, essa é uma semana muito importante aqui na Câmara, porque nós vamos tentar votar o PL das fake news. Sim, há uma pressão enorme contra aspectos da regulação, que, na verdade, são os aspectos que buscam assegurar o Estado democrático de direito, enfrentar golpes, enfrentar o incentivo à violência, a articulação de ações terroristas e criminosas pelas redes. Então, essa é uma pauta. Hoje, o presidente Lira colocou na pauta da Câmara 2 PDLs, que, na verdade, são projetos de decreto legislativo que visam revisar as iniciativas do presidente Lula. Então, esses 2 PDLs, eles são muito ruins. Um tenta revisar aquilo que o presidente Lula colocou abaixo, que é o marco do saneamento, a privatização do saneamento, que o Lula enfrentou, agora tentam reverter para manter a privatização do saneamento, e o outro é o decreto sobre armas. Então, estão tentando colocar em votação dentro da Câmara o decreto sobre armas para a liberação de armas, revertendo as medidas do Flávio Dino e as medidas que o Lula tomou. A Câmara, portanto, esta semana está vivenciando um ambiente de tensão, com estes 2 decretos legislativos em pauta, que nós pedimos ao presidente Lira que não mantenha, estamos trabalhando para retirá-los da pauta. Isso testa o governo, num momento que o governo não está, talvez, ainda preparado para essas votações.
É muito ruim se o governo vier ter derrotas em temas que são importantes, que são caros para a nossa estrutura do Brasil. Essa questão da liberação de armamentos é um tema dos mais sérios para a democracia, para a paz. E, de outro lado, nós temos a SPL das fake news e a instalação da CPI, certo? Paralelo a isso, gente, a esse ambiente político que não está simples no parlamento e no Brasil, nós temos o arcabouço fiscal sendo debatido. Ele traz, segundo Fernando Haddad, um incremento de receita e, para o governo, isso é fundamental. Mas vocês vejam que este ambiente político conflagrado, que já tivemos na semana passada, que estamos tendo nessa semana, não é o melhor ambiente para o debate de matérias econômicas profundas como este da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Então, nós vamos ter que limpar o terreno da política para conseguir entrar com a economia com menos problemas. E conseguirmos fazer com que esse projeto seja aprovado para o desenvolvimento do país. Porque ele libera orçamento para investimentos e para colocar um modelo desenvolvimentista ou mais próximo disso em curso no nosso país. Ô, Rosário, eu queria te perguntar uma coisa. Durante os anos que o Bolsonaro teve lá, eu sei que você não gosta nem de falar no nome desse isolado. Os anos que o Bolsonaro passou lá na Câmara, vocês tiveram embates, né? Vários embates, ele agrediu você várias vezes. E agora, nessa legislatura, parece que os Bolsonaros se multiplicaram, né? E ficaram ainda mais idiotas, eu acho, né? Eu queria que você comentasse a atuação dessa gente que agora, né? Tipo, no dia que o Nicolas Ferreira usou aquela peruca, você estava na mesa, né? O uso daquela peruca foi de uma perversidade absurda, porque, na verdade, Sinara, ele usou aquela peruca como uma forma de agressão a parlamentares, a uma parlamentar, sobretudo, uma mulher trans, que é deputada federal, chamada Érica Hilton. Então, toda aquela situação ali tinha como objetivo um ataque às mulheres, a misoginia e a prática de um ato... A Duda Salabert, né? Acho que ele fisava a Duda Salabert especificamente. Não, mas é que a Érica Hilton estava na outra tribuna. Tinha acabado de falar. Nossa. Então, na verdade, assim, essa falta de decoro, essa coisa assim, que joga a política num lugar pior, né, que não atende às necessidades da população, que fomenta o ódio contra as pessoas, isso tudo tem que ser absolutamente rejeitado neste espaço aqui. Mas ela tem apelo no meio da população. E aí vejam a importância de um aspecto do PL das fake news, trazido pelo Orlando Silva como relator, que é proibir que pessoas que exercem cargos eletivos, mandatos eletivos, monetizem. Porque você imagina, tu coloca aquela peruca, ofende o parlamento, quebra com o decoro, mas tu usa aquela imagem que é contrária à instituição, contrária à política como solução para os problemas do Brasil e do mundo. E o contrário da política e da diplomacia é a guerra, é o ódio, é o fomento a todo desrespeito. Então, mas tu permite que a figura faça isso e ela monetize, ela ganhe dinheiro. Não sei nem se é o caso desse parlamentar, mas de outros que jogam nas redes o absurdo, não é? Porque vão ganhar. Então, o que o relator Orlando Silva está tentando é que o parlamentar não possa mais gerar dinheiro a partir do absurdo. Ótimo. Porque isso fomenta o absurdo, não é? Isso fomenta uma atitude. Então, eu me posiciono muito favorável a essas propostas que vieram com Orlando, quero até destacar aqui, da votação dessa matéria. Não tem nada que vai cercear liberdade de expressão, nada que vai cercear. O que tem é o enfrentamento a atitudes indevidas nas redes. E é por isso também que o próprio Twitter tem se posicionado contra e tem atacado tanto os resultados que o Orlando está propondo e que aqueles que propõem algum regramento, como já existe na Europa, em vários outros lugares, aqui no Brasil eles não querem, porque é como se fosse terra de ninguém, não respeitam
a legislação, não respeitam as autoridades, não respeitam ninguém aqui, para cumprir devidamente aquilo que é a responsabilidade das plataformas. Então, o que eu acho, assim, eu vejo que tem um grupo grande não, barulhento de parlamentares com essas atitudes, né? Mas essas atitudes acabam ganhando voto e, de certa forma, elas engendram a possibilidade de ganhar até dinheiro. E isso não pode acontecer. Quanto ao parlamentar com quem eu tive um dissenso, eu quero deixar muito claro que eu nunca falei com ele. Eu nunca tive um diálogo com esse parlamentar. Porque o primeiro ataque que me foi feito foi em 2003, e de lá para todo esse outro período foi simplesmente de impropérios, de desrespeitos, não só comigo, mas aqui com as mulheres dentro do parlamento. Eu acho que nós aqui estamos tentando nos organizar cada vez mais para impedir que esse tipo de postura tenha lugar. E, enfim, não é simples, mas a gente conta com a população para cobrar também o decoro e o ambiente adequado dentro da Câmara dos Deputados. E qual que é a perspectiva de votação do PL das fake news hoje? Ele estaria marcado com urgência para amanhã, mas nós não sabemos ainda se entrará ou não. Eu acredito que deve entrar. E, Maria Vilela, o projeto não permite que parlamentares tenham o direito de falar fake news. O projeto impede que seja cassado a palavra do parlamentar por opinião política. Mas vejam, quando nós ingressamos em juízo contra este parlamentar e outros parlamentares que usavam da imunidade parlamentar para cobertar crimes, isso já caiu. Não existe mais imunidade parlamentar para tudo. Não existe imunidade parlamentar para ofensas, para crimes contra a honra, ou para incentivo à violência, ou para crimes de qualquer natureza. A imunidade parlamentar é exclusivamente para o exercício do mandato e para a opinião de caráter político, preservados os princípios constitucionais. Então, o parlamentar não pode tudo. E os que acham que podem tudo, talvez como aquele Daniel Silveira, acabaram presos. Porque tem um limite para tudo, inclusive para essa imunidade, que o limite é a Constituição, a legalidade, o cumprimento da lei. Então, o projeto não é um projeto que seja liberal, assim, para os parlamentares. Ao contrário, vai cobrar das autoridades políticas a responsabilidade no uso das redes. E, Rosário, amanhã também tem o lançamento da Frente Parlamentar de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Queria que você comentasse também esse lançamento. Bom, eu gosto muito dessa frente, né? Porque, na verdade, esse é o sentido do trabalho que mais me alegra no trabalho parlamentar e político. Talvez, assim, eu possa dizer com tranquilidade que, pelas minhas mãos e dessa frente parlamentar, passaram todas as leis de direitos da infância ao longo destes últimos anos. E não só por mim, mas desde que ela foi criada no período na Constituinte, depois da Constituinte, pela Rita Camata. Então, a gente vem nesse trabalho com a Frente Parlamentar desde que um movimento chamado Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua se estabeleceu no país, olhando, nos anos 80, a situação da infância brasileira. E aqui nós temos como fruto os artigos 226 e 227 da Constituição Federal, a alteração do Código Penal para os crimes de estupro serem considerados crimes contra a pessoa, não mais crimes contra a honra, a proteção integral contra a exploração sexual, o trabalho infantil, a negligência, a violência. Então, os desdobramentos em termos legislativos são muito estudados com a sociedade civil através dessa frente que é a mais antiga do Congresso Nacional. Amanhã assumem essa frente a senadora Elisiane Gama e as deputadas Sâmia Bonfim, Juliana Cardoso, Laura Carneiro. Eu seguirei junto, mas quero cada vez mais que esse trabalho seja assumido por outras colegas, para que a frente se fortaleça, e nesse período ela tem como meta enfrentar a violência mesmo, porque não há um só dia em que nós não tenhamos crianças despedaçadas no Brasil.
o presidente Lula está fazendo um excelente trabalho com o ministro Wellington, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, tratando da superação da miséria extrema, de direitos. Mas quando eu vejo os índices de violência no Brasil, em todas as áreas contra crianças, eu vejo que nós temos uma medida cultural a tomar, né, de que o respeito humano prevaleça, e isso não existe para grande parte das crianças brasileiras. Então, realmente, pensando assim, em tantas crianças vítimas, basta, né, gente? Vítimas na escola, vítimas daquele abrigo onde elas não tinham família, ficaram dentro lá em Pernambuco, e recentemente, sabe, o fogo tomou conta. Então, eu fico pensando, que legado nós podemos dar ao Brasil se não oferecemos o melhor de nós como geração, como pessoas adultas, para as crianças que estão aqui. E, olha, eu posso dizer a vocês, ao lado do trabalho do presidente Lula, nós precisamos oferecer um legado de paz em todo o ambiente público, para que isso também tenha alguma repercussão na vida das pessoas, nessa cultura tão permissiva com a violência que há contra crianças, que há no Brasil. Então, amanhã é o relançamento para essa legislatura, né? Da frente. Deixa eu aproveitar esse assunto para perguntar para a deputada aqui se você viu a história do prefeito bolsonarista de 65 anos, que a esposa tem 16, e ele empregou a mãe dela como secretária da prefeitura. Você viu isso? Não vi. A sogra e a cunhada também. Ele simplesmente tem 65 anos, prefeito bolsonarista, não é dessas pessoas que defendem tanto a família, a pátria e tal. 65 anos, casou com uma menina de 16 e aí empregou a mãe dela como secretária de cultura, né, Dri? E eu não sabia da cunhada, ainda tem a cunhada. É uma falta de vergonha, né? Essas pessoas que dizem defender a infância, gente. É uma falta de vergonha na cara, é verdade. Agora é o seguinte, é bom dizer que a legislação que proíbe o casamento civil com até 16 anos, ela é muito nova. Ela deve ter 3 ou 4 anos no máximo. Eu fui relatora, a deputada Laura Carneiro foi autora da matéria, e até bem pouco tempo a gente falava assim, na Índia tem casamento infantil, mas no Brasil tinha. E eu acho que nós deveríamos ter ampliado para os 18 anos, sinceramente. Eu acho que nós deveríamos ter ampliado para os 18 anos. É verdade que grande parte dessas uniões não se dá pela via civil de uma união estável ou de um casamento. Mas eu acho que esta é uma forma de exploração. É uma forma de... Eu não consigo concordar, eu não me sinto confortável com isso. De toda forma, enfim... a gente fica meio chocada com isso também. É chocante, né? Prefeito de Araucária, Paraná. O pessoal está perguntando de onde é o prefeito. Né? Eles estão juntos desde que ela tinha 13 anos. Então, ele praticou um estupro de vulnerável. Gente, 13 anos. Isso é verdade. Porque eu sou autora da lei que criou o estupro de vulnerável como tipo penal e estabeleceu que não basta casar com a vítima processar o dano, porque até 2009 era assim. Quem estuprava, casava com a vítima, e aí não tinha mais processo. A idade do consentimento é 14, Rosário? Não, é 14, exatamente. Pois é, talvez fosse necessário ampliar um pouco a idade do consentimento, né? O que se relativizou aqui é porque, na verdade, existem dimensões afetivas com pessoas em igual condição, né? Sem qualquer preconceito aqui, mas com uma idade, com igual condição. Adultas, não é? Ou então 2 adolescentes, entendeu? Então, também há uma dimensão, mas eu realmente, 13 anos, se fica comprovado isso aqui, o Ministério Público deve agir, não precisa nem ser chamado, deve agir por isso. Fora o nepotismo de colocar a sogra e a cunhada para dinheiro público, né? A cunhada foi contratada como diretora-geral de secretaria na prefeitura e a mãe dela como secretária municipal de cultura. É chocante, né? Nossa. Olha só, já vou liberar a Rosário, que está um monte de coisa, semana agitadíssima,
mas vou ler só alguns comentários. O Fazuelson da Silva Dino, essa bandeira do MST aí atrás, não sei se vocês viram. É brincadeira, Rosário. Até poderia ser, mas é que aqui é um ambiente legislativo, né? Um ambiente formal, então aqui temos a bandeira do Brasil e a bandeira do Rio Grande do Sul, que, aliás, carrega palavras que jamais deveriam ser esquecidas: liberdade, igualdade e humanidade, né? Que nos lembram tanto da Revolução Francesa. Então, não é a bandeira, mas poderia ser a bandeira do MST também, do outro lado, obviamente, porque eu também tenho muita simpatia pela cor vermelha, e o MST também está aqui no meu coração. É que, não sei se vocês viram, um jornalista da Jovem Pan que falou, aquele golpista que aparece nas imagens, estava com uma bandeira do Rio Grande do Sul, aí o jornalista da Jovem Pan falou que era a bandeira do MST para dizer que era infiltrado de... Olha o absurdo que... Sabe nem diferenciar. E o Saulo Cruz pergunta: Rosário, você não acha que a comunicação do governo Lula e o próprio PT deveriam divulgar mais as ações positivas do governo? E a Vanusa Gomes manda aqui um coração para você. Eu acho, sabe, que a gente também tem que fazer uma parte, porque não é a comunicação chapa branca, oficial, que vai fazer tudo. Vai, obviamente, suprir esse nicho, né, que fala com quem tem vontade de conhecer as coisas através da informação governamental. Mas há um tipo de comunicação que, sinceramente, que é o que precisa acontecer, que é a gente que concorda com esse projeto, que sabe a importância de reforçar o presidente Lula, é a gente também começar a agir com este projeto. Olha, eu envio para minha mãe, eu envio para minha tia, porque essa é a forma pela qual também uma comunicação pega. Sim. Aí eu concordo que nós do PT, a gente está fazendo um esforço grande na comunicação do PT para estarmos à altura deste país, né? desses desafios do país. Mas eu acho que a gente tem que meio que se apropriar desse tema da comunicação, dizendo, olha, isso é comigo, eu vou passar para as outras pessoas, eu vou ser um comunicador das coisas que eu acredito. Muito bem, muito obrigada, Rosário. Boa sorte aí na luta aí nessa semana, muitas coisas, parabéns pela frente e até a próxima. Muito obrigada. Volte sempre. Tchau. Tchau, Rosário. Eu e você aqui nesse ambiente todo bonito, e você com a Allende ali, que eu acho maravilhoso, né? parabéns. Meu companheiro aqui. Tchau, beijo, Rosário. Obrigada. Beijão, Rosário. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.